Nunca subestime o poder de Deus. Os discípulos começaram a olhar o natural versus o que Jesus poderia fazer na vida deles. O lanche do menino parecia insignificante, mas quando chegou nas mãos de Jesus, ele levantou e agradeceu, partiu e deu aos discípulos para que eles viessem a distribuir o alimento para a multidão. Observe a provisão sobrenatural de Deus. Esses 5 pães e 2 peixes, que poderia ter sido o alimento para um menino, se tornou um alimento para 5.000 homens, não incluindo mulheres e crianças. Mais ou menos 15.000 pessoas comeram. Mas vê, não para aí. Deus faz coisas que confundem as nossas mentes. Esse alimento não somente satisfez a multidão, como também sobrou 12 cestas cheias. O Senhor fez o alimento se multiplicar. Deus é capaz de pegar coisas que são insignificantes aos nossos olhos e trazer grandeza a elas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora eu gostaria que você observasse como Deus pode prover para nós em momentos inesperados. Em Lucas capítulo 5, nós lemos sobre Jesus entrando num barco, onde os pescadores estavam ao lado de fora, lavando as redes. Jesus se assenta em um dos barcos e começa a ensinar uma multidão de pessoas na praia. Depois de ensinar, Jesus fala para Simão voltar ao mar e lançar a rede. Mas Simão fala para Jesus: Mestre, nós pescamos toda a noite e não pegamos nada. Mesmo assim, com a sua palavra, eu jogarei a rede novamente. Eu passei a noite toda, não pesquei nada, mas com a sua palavra eu vou jogar novamente a rede. Vamos ver o que vai dar. Aqui está o conceito-chave. Não deixe que frustrações do passado mantenham você de receber a bênção que Deus tem para você hoje. Esses homens não eram pescadores amadores. Eles não pescavam por um hobby, por uma diversão. Para eles, era uma profissão. Eles sabiam o que estavam fazendo. Jesus entra nesta cena bem no ponto baixo do dia, no ponto desesperador, frustrante. Esses pescadores estavam cansados, desencorajados, frustrados, porque eles não tinham nada para mostrar do trabalho das mãos, ou seja, eles não tinham nenhum peixe, eles não tinham como mostrar nada dos efeitos daquele dia. Ou seja, a provisão naquele dia não veio. Agora veja a provisão sobrenatural de Deus. Obedecendo às palavras de Jesus, se lembre, obedeça a palavra de Jesus. Obedecendo às palavras de Jesus, eles jogaram a rede. E pescaram tanto que suas redes começaram a partir, rasgar. Então eles acenaram aos seus companheiros de outro barco para vir ajudar. Eles vieram e encheram seus barcos, tanto que começaram a afundar. Este não foi um dia comum para a pesca. Isso foi definitivamente além do normal. Esses homens poderiam ter facilmente destratado as palavras de Jesus por seus anos de experiência e sabedoria em pesca. Mas eles se seguraram às palavras de Jesus. Aqui está um outro conceito-chave desta passagem. Não dependa de si próprio, mas confie em Deus. A Bíblia diz, não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Naquele dia, esses homens nunca mais foram os mesmos, depois do que o Senhor fez na vida deles. Nunca mais eles foram os mesmos, depois daquilo que Jesus operou na vida deles. Deus é capaz de mudar toda a situação, sem esperança, através dele, se mostrando forte e trazendo vida a situações mortais. E é certamente incrível quando Deus começa a trabalhar a favor dos seus filhos. Quando começamos a ver as situações mudando, nós temos que parar e dizer que tinha que ter sido Deus. Nós temos que reconhecer isso. Lucas 1, versículo 37 diz,
Porque para Deus não há nada impossível. Ele é capaz até de fazer uma estrada e rios no deserto. Vê, Deus pode verdadeiramente nos surpreender. Em Mateus 17, nós lemos sobre como Pedro foi questionado se Jesus pagava imposto. Jesus fala para Pedro ir ao mar, jogar um anzol e pegar o peixe que subir primeiro. Ou seja, o primeiro peixe que subir, esse você pega. E quando você abrir a boca desse peixe, você vai encontrar dinheiro. Pague o meu imposto e pague o seu também. Ele fez que um peixe do mar trouxesse dinheiro para pagar seu imposto. É incrível. Uau, que surpresa incrível, um peixe específico, um peixe que em específico tinha uma moeda específica para um propósito específico. Ou seja, um peixe específico tinha um dinheiro específico para uma situação específica. É interessante como Jesus age, como Deus entra na nossa situação e ele faz o que Ele quer fazer. Em cada uma dessas passagens, nós descobrimos que quando Deus provê, é muito além das nossas expectativas naturais. Ele é realmente maravilhoso. Mas aqui vai uma armadilha que Satanás usa para enganar muitos. Quando as coisas estão indo especificamente mal nas finanças, algumas pessoas têm a tendência de culpar a Deus. Você já escutou alguém falar assim? Senhor, por que você fez com que eu perdesse meu emprego? Ou, Senhor, por que você tirou a minha casa? Deus não é o causador da maldade. A Bíblia diz em Salmos 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Se não podemos culpar a Deus, alguns de nós começamos a culpar outras pessoas, como a nossa família, amigos. E depois de pensarmos um pouco, pode ser que descobrimos, ou venhamos a descobrir, que às vezes nós somos os que estamos em falta e então começamos a nos culpar. Vamos evitar o jogo da culpa, vamos evitar isso, vamos parar com isso. É importante colocarmos o foco em Jesus, é nos alinhar à sua palavra. Ele deseja o melhor para nós. Ele é e Ele vai pegar nossas situações, essas situações que não parecem boas no natural, e transformá-las para que Ele seja glorificado e nós venhamos a ter vitória. Quando nos alinhamos, ou quando alinhamos os nossos olhos para focalizar em Jesus, e venhamos a focalizar em Jesus, e não nas situações ao nosso redor, nós seremos capazes de manter uma atitude positiva, que Deus vai transformar a nossa situação. Quando nós venhamos a nos focar em Jesus, nós temos a chave na nossa língua de profetizar vida e declarar vitória em qualquer situação que nós venhamos a passar. Ao aprendermos sobre a provisão sobrenatural, aqui vai uma pergunta para você. Qual é o propósito de experimentar a provisão sobrenatural de Deus? Qual é o propósito? A resposta é que Deus deseja que sejamos abençoados, para poder abençoar. Ao nos tornarmos uma bênção, Deus anota e abençoa de novo e de novo. Quando nós recebemos e também abençoamos, Deus anota e começa, eu posso contar com aquele camarada ali. Eu posso abençoá-lo porque eu sei que o coração dele também é abençoador. É um ciclo infinito. Isso é um ciclo infinito. Por isso, a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Eu não consigo nem imaginar a largura e comprimento das janelas do céu. Eu não consigo nem imaginar a largura disso. Essa é a promessa que Deus fez
ao tornarmos uma bênção. Mais uma vez, nós reconhecemos quem somos em Cristo e entendemos que Deus é o nosso provedor. Nós não precisamos mais temer, preocupar ou ficar ansiosos sobre o futuro. A Bíblia fala várias vezes, não tema, não tema, não tema. Hoje nós necessitamos descansar certos que o nosso Pai Celestial cuidará de nós. Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, poder e uma mente sã. Ou seja, sana, uma mente liberta. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Este perfeito amor é o amor de Cristo para com os seus filhos, aonde ele se tornou pobre para que pudéssemos ser ricos. Ao reconhecer e abraçar o amor dele por nós, o medo não pode mais dominar nossas mentes. Para experimentarmos sua provisão sobrenatural, não podemos ser autoconfiantes. Não podemos colocar a nossa confiança em nossa educação, em nossa própria habilidade, no nosso emprego, ou mesmo até no governo. Precisamos colocar a nossa confiança totalmente no Senhor. Nossos medos e preocupações se enfraquecem quando confiamos em Deus. Quando isso é desenvolvido em nós, experimentamos uma paz incrível. É a paz que o Senhor nos dá na medida que temos descanso nele. Eu gostaria de orar com você hoje. Talvez o medo, preocupação, ansiedade está invadindo a sua mente. Mas hoje, sabendo sobre a provisão sobrenatural de Deus, eu declaro que você está livre. Obrigado por fazer parte da lição deste mês do Grupo Vida. Antes de terminar essa lição, eu quero fazer essa oração. Quero que você feche os teus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero que você se conecte agora com o reino da graça. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado se você tem formação, se você não tem formação. Deus está preocupado com uma coisa só. O desafio de Deus é fazer com que você se enxergue a maneira que Ele te enxerga. Se você vier a compreender que Deus te vê da maneira que você às vezes não se vê, você vai começar a renovar a sua mente. E na medida com que você renova a sua mente, Deus vai começar a te dar chaves para que você venha abrir portas. E na medida que você começa a dar esses passos de fé, Deus vai te dar uma chave, e essa chave chama chave mestre. Você vai ter acesso a todas as portas na sua vida. Não importa a situação que você esteja passando, Deus é maior que ela, e Ele vai te tirar dela. Eu quero agora mesmo que você ore junto comigo, com fé. Esvazia sua mente de toda dúvida. Esvazia sua mente de toda frustração, toda má experiência. E se conecte agora mesmo com o reino da graça. Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitória na vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos e amigos que estão me escutando agora mesmo. Declaro, Senhor, que não há nada, Senhor, que possa vir da parte do inimigo, Senhor, que possa vencê-los. Porque eu declaro que eles já são vitoriosos em Ti, Jesus. E tudo eles podem no Senhor que fortalece eles. Eu neutralizo agora mesmo todo medo, toda dúvida. E estabeleço agora mesmo, Pai, fé na vida deles. Que eles venham compreender que Tu és o Deus da provisão. Que Tu és o Deus de graça, de amor, de prosperidade. E não há nada, Senhor, que eles possam fazer para que o Senhor possa deixar de amá-los. O Senhor nos ama. E o Seu amor, Senhor, vem completo, Senhor. E nos traz benefício, Senhor, social, mental, financeiro, Senhor. Espiritual, físico. Eu declaro cura em seus corpos. Toda enfermidade agora mesmo eu neutralizo. Toda enfermidade nas finanças eu neutralizo. Toda enfermidade no social eu neutralizo. E declaro que você, a partir de agora, está liberto para caminhar como um vitorioso e como um filho do rei. Em nome de Jesus eu declaro e decreto e está feito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por fazer parte da lição deste mês do Grupo Vida. Deus abençoe a todos e até o próximo mês. Bye bye.